Bom, você tocou num ponto interessante também, que é sobre a questão do plástico. Plástico é sim um negócio que, puxa, facilita a nossa vida, é prático, é não sei o que e tal. Mas, gente, plástico é um negócio que a gente tem que saber usar. E hoje tem algumas pesquisas bem recentes aí falando sobre plástico na amamentação. Saiu uma essa semana sobre nanoplásticos no cérebro. Que impacto que tem isso na nossa vida? E agora eu não falo só da nutrição, até do ponto de vista energético corporal. Muito grande, porque por mais que você pegue plásticos tidos como atóxicos, que não teriam potencial de toxicidade, como por exemplo do bisfenol A, mas você tem várias outras substâncias. Então, quando eu era criança, eu gostava muito com meu irmão na fazenda de brincar de pegar um ferro de solda e começar a queimar os bonequinhos do Comandos em Ação, Playmobil, Lego. E dependendo do que você está aquecendo ali de plástico, você vai liberar dioxina, que é Uhum. extremamente prejudicial para a saúde. Tá, mas vamos tirar esses exemplos assim mais radicais. No dia a dia, a água que a gente bebe já tem resíduo de microplástico. Até que ponto o nosso corpo tem capacidade detoxificante de eliminar esses resíduos? É o que você disse. Facilita muito a nossa vida. O seu óculos tem plástico. é, Devo ter adornos aqui comigo que utilizam plástico. Impossível da gente ficar sem plástico. Só que limitar o uso, principalmente no que a gente ingere. Então, evitar o máximo possível a nível de alimentação. E eu, hoje, né, não falo tanto, mas eu já fui chefe. Quando eu conheci o Dr. Miguel Sorrentino e o Dr. Vitor Sorrentino, eu era chefe, trabalhava como chefe. E é muito normal, eu, graças a Deus, sempre tive bom senso para não fazer isso, mas você faz cocções em plástico. No micro-ondas. Pior ainda. É uma coisa muito normal, Júlio, e eu, né, não nego, fisicamente sou marombeiro, amo. E competi muitos anos fisiculturismo, agora estou mais pro levantamento, pro powerlifting. Só que uma coisa muito prática é você pegar batata doce, pegar e botar num saquinho plástico e meter no micro. E fica até gostoso. E é Verdade? rápido. Aham. Mas eu nunca tive coragem de comer. Porque se aqueceu aquele plástico, eu não consigo entender qual é a ideia que o indivíduo tem. E você desenvolve, né, também para micro-ondas aquelas coisas mais duras de plástico para acelerar o processo do alimento, né, para ele preservar o vapor ali. Pipoca, esse eu já fiz, né? Apesar de não ter tido contato. Mas você pegar um refratário, botar um pouquinho de água, botar o milho de pipoca, às vezes um milho bom orgânico, e aí você põe um papel filme em cima. Uhum. É rapidinho pra fazer a pipoca. E fica gostoso. Só que, pô, você tá modificando a temperatura do papel filme ali, que é plástico. Você acha que não vai ter nenhum resíduo? Vai. Ah, é perseguição? Usando de vez em quando é. Agora, para quem faz isso numa rotina diária, é muito prejudicial. E hoje você tem várias técnicas na gastronomia, principalmente na gastronomia mais molecular, em que você faz cocções a baixa temperatura, mas não é tão baixa assim, 55, 60 graus, imerso em plástico. Então você põe alimento dentro de plástico. Outro dia eu estava vendo essas dicas de TikTok e uma menina ensinando a porcionar as proteínas, um bife, filé mignon, sei lá o que que era. E aí ela pegava o plástico, pegava uma faca ao contrário e fazia as marcações da carne. Aquilo ali vai congelar, vai grudar e depois você vai descongelar como? Se esqueceu de colocar na geladeira na noite anterior. Na água, temperatura ambiente. Só que o plástico estava congelado e ele saiu para temperatura ambiente, ou seja, uma mudança muito drástica de temperatura. Ele vai liberar substâncias tóxicas. E o mecanismo de detox do nosso corpo, ele é limitado à quantidade de intox. Então é igual uma usina, né? Basicamente quem faz o maior processo é o fígado. Se eu der mais intoxicação do que eu permito que ele limpe, vai sobrar. E aí as pessoas, principalmente que estão casadas e que todos os anos aumenta um pouquinho a barriga, a gordura,
você tem várias dessas substâncias, dessas toxinas que começam a acumular no tecido adiposo. E aí depois você emagrece, do nada aparece uma substância ali na corrente sanguínea, tipo um alumínio. Mas do nada, porque você começou a emagrecer e no processo de emagrecimento você liberou aquela substância que estava presa. Então, hoje, o plástico é muito útil, é muito válido, mas ele deveria ser limitado. E isso serve para tudo relacionado à água, a bebidas, à alimentação, porque do resto a gente não tem como escapar. Você vai ter plástico na sua casa inteira, né? De norte a sul da sua casa você vai ter plástico em adornos, em tudo que você possa imaginar você vai ter plástico. Então vamos limitar o plástico ao consumo culinário, gastronômico, bebidas e afins. Você que é o louco do plástico, a louca do plástico que está assistindo a gente aí, que é aquele acumulador, aquela acumuladora compulsiva. Gente, o que tem de pessoas em casa que guardam um pote de sorvete para botar feijão quente? Acho que aquele plástico não é para isso. Existem sim. Ele muda, aquele plástico ele sofre uma alteração e é instantâneo, dá para ver. E Júlio, os vidros são muito baratos. E aí, se a gente for entrar numa parte que eu gosto de estudar um pouco, na época, obviamente, da graduação eu estudava muito mais, parasitologia e microbiologia, é muito fácil você pegar um desses Tupperware da vida e você encontrar biofilme ali, Uhum. que é aquela película de acúmulo que você tem onde começam a acumular micro-organismos. O vidro é muito difícil porque ele não vai ter aquela aderência da superfície para isso. Você pega um pote normal de tampa de plástico ou de tampa de silicone, mas é vidro, e você pega um de plástico normal, os dois no mesmo tempo de uso. Você ficou 1 ano usando na sua casa, eu fiquei 1 ano usando na minha. E você põe os dois no microscópio e simplesmente só lava eles antes de botar no microscópio com detergente neutro e uma esponja, você vai encontrar muita coisa no plástico. E se for bem higienizado, você não vai encontrar nada ou quase nada no vidro. E o vidro é barato. O único cuidado é óbvio, né? Com crianças, enfim. Mas é muito barato e se cuidar, o vidro vai durar muito mais. Sim. O plástico, as pessoas... Eu chego às vezes na casa da minha mãe e ela tem Tupperwares bons lá, só que já estão velhos e já tem a marca de onde fica o feijão. E ela ainda usa, quer dizer que já existe uma microporosidade naquele plástico ali. Porque como é que ela lava tudo e ele já sofreu aquela mudança na cor ali e não volta? Ou seja, já está interno aquilo. Já era mais do que momento de trocar. E essas reutilizações, então, que nem você disse, de potes de sorvete e afins, esses aí são os piores, né?